Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. Nós vamos falar sobre o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência, o dia 21 de setembro. Conosco no estúdio, Virgínia Silva e Neuza Maria, que são mães de pessoas com deficiência, e o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, deputado Márcio Pacheco. Bom, quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. Quero começar já perguntando qual a importância desse dia para vocês duas? A importância desse dia para mim é que se torna mais voltado, né, a lembrar os nossos governantes da preocupação com o deficiente, do que os nossos governantes têm feito até agora, as atitudes pelos nossos deficientes, né, sobre a acessibilidade, sobre o transporte, um meio de eles reverem toda a história do deficiente, que eles fazem parte do dia a dia, como qualquer um outro semelhante, precisam de serem vistos com um olhar diferenciado, né? E possam estar nos olhando com um olhar diferenciado também, porque somos mães. A dor dos nossos filhos é a nossa dor, né? E a compreensão dos governantes para que possam melhorar a vida dos deficientes aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, no mundo inteiro, né? Porque existe deficiente no mundo inteiro, né? Por mais que você não queira, existe. E a gente precisa estar buscando condições de vida melhores para essas pessoas. O que significa esse dia para você? Para mim é um dia muito importante, porque eu sou mãe de uma menina uma jovem, né, de 22 anos, que nasceu com paralisia cerebral. E este dia para mim é um marco, porque desde o momento em que Carol nasceu, existe uma luta muito grande, não só minha, mas também do meu esposo e de toda a família. E eu vejo assim que desde o momento do nascimento de Carol, houve assim uma luta muito grande nossa para oferecer a ela, né, uma melhor qualidade de vida. E este dia é um dia em que nós podemos também cobrar do nosso governo, né, que as leis sejam, como que eu posso dizer? Que se façam novas leis, que elas sejam cumpridas. Exatamente. As que já existem sejam cumpridas, né? Principalmente as que já existem, né? Porque às vezes fazem as leis, mas elas continuam guardadas na gaveta. Elas não passam de simples. A lei existe, mas aonde você vai para buscar essa lei? Entendeu? Aonde o deficiente vai para buscar essas leis? Essa é a nossa maior preocupação. A lei existe, mas ela não avança. Ela fica no papel. A maioria das vezes ela fica no papel. Deputado, é esse o problema? As leis muitas vezes existem, mas elas faltam ser postas em prática? Olha, o Brasil, Renato, passa por uma experiência muito interessante no que diz respeito à luta pela pessoa com deficiência. Nunca na história desse país a sociedade se mobilizou tanto para falar sobre esse tema. Eu estou do lado de duas grandes heroínas. Eu conheço a vida da Neuza há muitos anos, com a Carol. Na verdade, vi a Carol nascer praticamente, quando eu tive a oportunidade de ver. Nós nos conhecemos há muito tempo, antes mesmo de eu estar na vida pública, né? E a gente vê a experiência de luta, a experiência de superação a cada dia. Não é simples viver com a realidade da não acessibilidade para alguns serviços públicos. Isso dificulta muito e isso vai também fragilizando a família. Então a gente percebe que se o poder público dá o acesso devido aos serviços fundamentais, a vida da família melhora muito. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a Virgínia, por exemplo, foi uma experiência que impactou minha vida. E, aliás, ela nem sabe disso, né? A responsabilidade de eu ter me tornado uma pessoa que lutasse efetivamente no meu mandato, ainda de vereador na época, para ser presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, foi por causa dela, da experiência que eu vivi junto com ela, com o filho. E o que a gente percebe hoje? Legislação não precisa no Brasil. A legislação ela existe, ela é eficaz. O Brasil é o 5º melhor país a nível de legislação no mundo. E um dos melhores está em terceiro na América. Só pede para os Estados Unidos e pede para o Canadá, nas Américas todas. Portanto, o Brasil não tem problema de deficiência legal, tem problema de vontade política. Tem problema de ignorância política. Ignorância em que sentido? Nós não temos que fazer favor nenhum para a pessoa com deficiência e seus familiares. Nós temos que fazer o direito constitucional acontecer para que a vida das pessoas melhore. Uma cidade acessível melhora para todo mundo, não melhora só para a Neuza, que tem uma filha com paralisia cerebral, que anda de cadeira de roda e tem todo o problema da mobilidade, né? Se uma calçada é acessível para a Neuza, que pode andar com a sua filha com paralisia cerebral, será acessível também para uma grávida.
será acessível para o idoso, será acessível para quem está andando de bicicleta. Parece bobo o que eu estou dizendo, né? Mas a acessibilidade ela serve para dar qualidade de vida para todo mundo. A mesma rampa que serve para um cadeirante serve para alguém que está praticando bicicleta, para quem está andando de skate. Até mesmo para o idoso, né? Porque todos nós ficamos velhos, né? E precisamos dessa acessibilidade, né? Então, a maioria do idoso, quando fica velho, ele usa uma bengala, ele passa a usar uma cadeira de roda. Então, essa acessibilidade, principalmente para os cadeirantes, é muito importante, porque todo novo fica velho e precisa. A maior barreira hoje não é a barreira, e eu termino essa primeira fala para dizer, Renato, a maior problema do Brasil é a barreira da atitude. É a barreira atitudinal, não é a barreira da lei, não, é a barreira da atitude, ou seja, a atitude da pessoa que olha para o outro e vê a pessoa com deficiência como uma pessoa igual a mim. Essa atitude é que precisa acontecer no Brasil. Eu percebi que com os meus 1,75 m de altura eu sou deficiente para jogar na NBA, porque deficiência ela tem que ser encarada como limitação. Ela é uma limitação, mas ela não é um mal, ela não é um problema. Se o espaço for acessível, a pessoa tem acessibilidade a fazer qualquer coisa. Então, ou seja, se todo mundo tivesse a mesma altura que eu também jogava na NBA. Com 75 eu não consigo dar 2 passos, é isso que eu quero dizer. O exemplo é esse. Virgínia, que tipo de deficiência seu filho, sua filha tem? Meu filho tem uma neuropatia. Ele ouve e não fala, e a mentalidade dele é de uma criança de 3 anos. E ele guarda muito o que se passa com ele dia a dia. Ele é repetitivo, porque ele lembra de tudo que se passa com ele antes. O dia a dia, você tem que repetir as coisas com ele, porque ele ouve e não fala. Então, você tem que ter a coordenação de tudo com o horário com ele, né? E ele mistura as coisas, assim. Ele hoje vive aquilo, mas amanhã ele esquece. Você tem que estar relembrando. Ele tem neuropatia, uma perca de memória muito grande, né? E ele foi internado muitos anos numa clínica, a qual ele foi molestado sexualmente e veio usar bolsa de colostomia. E com o auxílio do deputado Márcio Pacheco, que na época era vereador, meu filho ficou usando bolsa de colostomia e o governo dava 5 por mês, né? No caso, ele com problema mental, ele usava 5 por dia, né? Então, assim, são coisas que o governo tem que estar vendo, né? E ele não usava nacional, ele só usava importado, que na época, há 7 anos atrás, estava R$18 cada um. Se não fosse o auxílio dessa pessoa aqui, Márcio Pacheco, eu não sei o que seria de mim. Né? E depois tive minha ajuda de uma doutora chamada Milena, que não sei o sobrenome também, que veio me ajudar a operar ele novamente, porque o SUS não opera uma pessoa dentro de um ano, não dá anestesia 2 vezes gratuitamente, né? Se não for um caso de emergência. Então a bolsa de colostomia nele não era uma emergência para o nosso governo, mas para mim e para ele era, porque botava uma ele tirava, botava outra ele tirava. Ele tem problema mental, ele não sabia que passou a fazer a necessidade fisiológica pelo saco, né? Então ele botava uma, tirava, botava outra, ele tirava. Foi muito difícil esse período, né? Primeiro porque ele não se adaptou, né? Então o que acontece? O governo não opera 2 vezes. É uma coisa, assim, inexplicável, né? Renato, é um jogo de empurra de lá para cá. Ela citou esse assunto para você ver, mais uma vez, a barreira da atitude. Um jovem que acabou sendo molestado dentro de uma clínica por um profissional da saúde. Acho que até hoje não foi dado em nada. Por um profissional da saúde. E isso mostra a incapacidade do ser humano de respeitar o outro como alguém que precisa ser amado. E esse é o problema. O problema da acessibilidade hoje passa também pelo coração das pessoas. E se isso acontecesse, o Brasil seria muito melhor. 25% da população convive com alguém com alguma deficiência. O Brasil precisa mudar. E eu acho que é por isso que a gente está aqui. Bom, Neuza, e você? Que tipo de problema você enfrenta no dia a dia? Pegar um ônibus? Que tipo de problemas que você não consegue fazer é subir uma calçada com seu filho? O que acontece com você? Um dos problemas que marcou muito o meu início com a minha filha especial, a primeira coisa foi não ser informada. Que eu acho que uma mãe especial, quando ela é muito bem informada sobre a doença do filho, sobre as suas consequências, ela corre atrás, né? Então o médico entrou no quarto e só me disse, olha, sua filha nasceu com distúrbio e não voltou mais. Então eu tive que me informar sozinha. E graças a Deus, né, que eu consegui, junto com meu esposo, tudo. Mas eu vejo que uma das dificuldades em questão da acessibilidade é tomar um ônibus. Né? Nem todos os ônibus param.
Eles normalmente passam direto. Exatamente. Então, isso é duro para uma mãe. E às vezes com calor assim de 40 graus no Rio de Janeiro, né, a gente ter que tomar um ônibus e, de repente, o motorista passa e não para. Então, é difícil. São vários fatores que influenciam exatamente na nossa não saída com esse filho especial. Hoje os ônibus são quase todos ou todos adaptados, né, para cadeira de roda. Mesmo assim, eles não param? Mesmo assim, alguns param, mas quando vão ligar o elevador, não funciona. E aí você fica 10, 15 minutos, os passageiros não entendem, né, aquela dificuldade, a dificuldade daquele especial. Então é muito duro, é difícil. No Brasil, ser uma mãe especial, sair todos os dias, ir às terapias, né, tomar um ônibus, são várias dificuldades que a gente enfrenta. Acessibilidade é um problema grave, né, deputado? Eu volto a dizer, eu acho que você falou o que para mim era o maior problema do Rio de Janeiro era o transporte. Eu digo era porque há pelo menos uns 3 anos atrás nós tínhamos no máximo 12 ônibus com cadeira de roda, o que não significa acessibilidade. O ideal para o ônibus, para funcionar adequadamente uma pessoa com deficiência, não é a plataforma, é o piso baixo. O ideal do transporte acessível para a população seria o de piso baixo, o que a gente só encontra em Londres. Mas é impossível que se faça no Brasil? Tá, não é impossível, mas tem que mudar as calçadas. Não adianta você ter um ônibus de piso baixo se as calçadas são todas irregulares, não tem uma padronização. Então, no Rio de Janeiro, você não, mesmo que você quisesse remodelar, segundo a exigência de ter um piso diferenciado para trazer as pessoas, você só pode usar a plataforma porque as calçadas são irregulares. Então, a acessibilidade hoje, você tem mais de 1.000 ônibus, mais de 1.500 ônibus estão acessíveis. Mas precisa o quê? Precisa da cultura. Isso que a Neuza falou é fundamental. Os motoristas precisam entender isso. As pessoas precisam entender que agora eles são agulhados para cumprir meta de tempo. Então, cada vez que eles têm que parar para pegar um cadeirante, eles perdem tempo na meta e são cobrados pelos seus patrões. As pessoas que estão no ônibus têm horário, então elas começam a xingar as mães ficam nervosas. É toda uma mudança de cultura. Isso em Londres, num país desenvolvido, isso não acontece de jeito nenhum. O ônibus para, tem uma pessoa, as pessoas esperam calmamente, sem o menor problema, porque entendem a necessidade do outro. E eu acho que essa é a grande barreira que a gente precisa melhorar. Agora, o Rio de Janeiro precisa mudar, porque senão a Paralimpíada será uma vergonha para o Brasil. O transporte, seria preciso uma campanha de conscientização da população, para a população. Você acha que falta a população se conscientizar? Com certeza. A população, e tem tanto exemplo bonito, né? E os motoristas, né? Todo mundo. Os motoristas, a gente está falando de ônibus, a gente tem trem também, a gente tem metrô. Trem, metrô. Isso aí é mais complicado, o metrô, é menos então, complicado? é mais complicado ainda o metrô. Até porque o metrô não tem uma pessoa para te ajudar. As pessoas estão sentadas, eles falam no microfone, que deixam as pessoas idosas, deficientes, sentar nas poltronas cor de abóbora. Ninguém se levanta, não tem um guarda, não tem uma pessoa para estar pedindo aquela pessoa para levantar, porque a pessoa não levanta. No metrô, então, pior ainda. Coisa que lá fora não acontece. Eu estive com Carol no metrô, lá. Pior ainda. Eu estive com Carol nos Estados Unidos, assim, eu voltei de lá encantada. Falei, gente, isso tem que acontecer no mundo inteiro. Agora, 25% da população, Renato, não é mais 12 nem 15. Nós estamos falando de 40 milhões, é muito brasileiro envolvido com essa questão. Por quê? Porque a deficiência ela pode ser congênita, né, ou adquirida a qualquer tempo, a qualquer idade. Uma pessoa pode tragicamente ser atropelada, levar um tiro e sofrer um acidente. E isso pode acontecer a qualquer tempo da minha vida. Se a cidade não está preparada, eu paro de viver, né, paro de produzir. E é ruim para o Estado se o deficiente não produz. Né? É ruim, porque é ruim para a economia, porque e vira um custo para o Estado. E vira um custo para o Estado. Então é muito melhor incentivar a acessibilidade para que a pessoa com deficiência venha a produzir, inclusive para melhorar a postura do Estado. Tá certo, então. É inteligente. A gente vai fazer um pequeno intervalo. A Alerj Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí.